Curso de Gestão Pública Eficaz. Orçamento Programa. Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade ao nosso curso de Gestão Pública Eficaz, hoje nós vamos falar sobre o principal orçamento em vigor no Brasil, que é o Orçamento Programa. O Orçamento Programa, ele existe desde a Lei 4.320 de 1964, mas ninguém o aplicava corretamente. Por que o Orçamento Programa foi instituído? Ele foi instituído para o governo estabelecer suas estratégias e ações, a sua visão de futuro, para com seu orçamento ela gerar emprego, renda e desenvolvimento para uma nação. O Orçamento Programa foi instituído para gerar cada vez mais desenvolvimento regional. E uma das grandes vantagens do Orçamento Programa é que ele estabelece um gerenciamento. Existe um gestor de programa. Existe uma pessoa que gerencia aquele programa. Então você sabe a quem cobrar e de que forma cobrar. O Orçamento Programa ainda estabelece uma central de informação, para dar credenciamento à população, para a população saber em que pé anda aquele programa e como ele está sendo executado. O Orçamento Programa ainda estabelecia lá na Lei 4.320 um sistema de avaliação, porque um programa ele existe para atender uma demanda social. E eu tenho que avaliar se esse programa atendeu a demanda social, porque a demanda social, elas precisam ser infinitas. Elas precisam que eu faça um programa para atendê-la e ele acabe. Eu não vou combater o analfabetismo o resto da vida, eu não vou combater a fome o resto da vida. Vai ter um momento que a distribuição de renda vai permitir que essa demanda não exista mais. Olha só, eu ainda estabeleço esse sistema de avaliação para ver se o dinheiro público está sendo bem aplicado, para ver se o dinheiro público está de forma correta sendo aplicado. O Orçamento Programa eu ainda faço uma integração com outras secretarias, com outros ministérios, porque muitas vezes um programa está numa secretaria, mas quem executa melhor é outra secretaria. Por exemplo, combate na gravidez na adolescência é a saúde. Mas quem está perto do adolescente? Quem está perto do adolescente é a escola. Então, se você faz um programa entre a escola e a saúde, você vai ter mais sucesso nesse programa. É isso que é a integração entre as secretarias, ok? Ora, o Brasil passou por um processo de redemocratização, porque a Lei 4.320 é de 1964. O Brasil passa por um processo de redemocratização. Primeiro presidente eleito, após a ditadura militar, Fernando Collor de Mello, que todos vocês sabem, sofreu um processo de impeachment e assume o seu lugar o seu então vice-prefeito Itamar Franco. Itamar Franco convoca uma equipe de notáveis para continuar o governo. E dentro dessa equipe estava o então ministro das Relações Exteriores, posteriormente ministro da Fazenda, e deu a idealização do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso.
Fernando Henrique Cardoso vence as eleições de 1984. Assume a presidência da República em 1º de janeiro de 1995. E ele tinha em mente fazer uma profunda reforma do Estado brasileiro. Bom, em 1998, Fernando Henrique Cardoso promulga um decreto. Esse decreto é o decreto 2829 de 1998. E esse decreto entra em vigor estabelecendo a obrigatoriedade de todos os municípios, de todos os estados e a União adotar o orçamento-programa. Logo no artigo 1º do decreto 2829, Fernando Henrique Cardoso diz, olha só, toda ação finalística do Estado, a partir do PPA e o orçamento de 2000, tem que ser estruturado em programas. Ação finalística. O que é uma ação finalística? É uma ação que atende diretamente à população. Construção de estradas, né? Construção de quadra poliesportiva, tudo aquilo que gera uma demanda social tem que ser estruturado em programa. Artigo 1º, estruturado em programas. O programa é o que a gente chama de política pública. É você elaborar a política pública para ser executado. E o decreto 2829, no seu artigo 2º, ele diz: todo programa deverá conter. Todo programa deverá conter o que, professor Erivaldo? Todo programa deverá conter os seus objetivos. Objetivos gerais, objetivos específicos. Para que eu estou fazendo aquela política? Qual é o meu público-alvo daquela política pública? Em quantos anos eu quero acabar com aquela demanda? Ou melhorar aquela demanda? Então, todo programa tem que ter objetivo geral e objetivos específicos. O que é que diz mais que todo programa deverá conter? Todo programa deverá conter a fonte de financiamento. De onde vai sair o dinheiro? Com recursos próprios do município? Uma parte do município, o município vai buscar no Estado, vai buscar na União? Ou uma parceria público-privada? É quando o Estado chama a empresa privada para fazer obras no seu âmbito de decisão. Todo programa deverá conter objetivos específicos, fonte de financiamento e o órgão responsável. Quem vai tocar essa obra? Como essa obra vai se dar? Vai ser várias secretarias ou será uma só? Tá entendendo? Quantas secretarias vão fazer parte daquele programa especificamente? Eu tenho que estabelecer o valor do programa. Qual o valor global desse programa? Olha só, todo programa deverá conter objetivos específicos, fonte de financiamento, órgão responsável e o valor global. Eu tenho que saber quanto vai custar a obra, quanto vai custar você aplicar aquela política pública. Todo programa deverá conter o seu prazo de conclusão. Política pública, ela não é ad eterna. Política pública, ela tem data de início e data de fim. Porque o objetivo da política pública é atender a demanda. E aquela demanda não existe mais. Por exemplo, lá na década de 80, você tinha uma grande demanda na saúde, que era a AIDS. A AIDS matou, era uma demanda horrorosa. Hoje, isso está... A grande demanda hoje é a Covid. Tá vendo como as demandas vão mudando?
Por isso que você tem que resolver anterior. As demandas elas são divididas em demandas novas, que surgem pelas relações sociais, surgem demandas novas, ou você pode ter demandas recorrentes. Um dia, a grande demanda era a tuberculose. A tuberculose foi praticamente extinta e hoje ela volta. Isso que é demanda recorrente. Ok? Então, todo programa, ele tem data de início e data de fim. Todo programa tem que estabelecer um indicador de resultado. Um indicador que meça o tamanho da realidade que eu estou mudando. Como eu estou mudando a realidade com aquela política pública? Você tem que medir. Porque se você não medir, se você não melhorar a situação, você está jogando dinheiro público na lata do lixo. Está entendido? Por isto que é importante o indicador de resultado. Eu não trabalho com nada que eu não possa medir, que eu não possa tocar. Porque é isso que vai dizer que você está aplicando os recursos públicos corretamente ou não. Metas. Eu tenho que ter metas para todo o programa. Eu vou reduzir a pobreza em quantos anos? Em quantos anos eu vou reduzir a pobreza do Brasil? Isso é minha meta. Quais são as ações que eu vou fazer para que a população saiba que eu estou fazendo aquela grande obra? Para a população aderir. Então eu tenho que estabelecer essas ações. Eu tenho que estabelecer regionalização. Eu tenho que regionalizar as metas. Lembra quando nós estudamos PPA lá na nossa primeira aula? Eu disse que o PPA estabelece de forma regionalizada. Então eu vou dizer assim, eu vou fazer malha rodoviária. Eu vou fazer malha rodoviária, mas em quais regiões? Em quais regiões da Bahia? Em quais regiões do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste? Em quais territórios de identidade eu vou fazer aquela política pública, no caso específico aqui de nossa Bahia, que o Estado é dividido em territórios de identidade? Ok. Eu tenho que estabelecer metas até para os programas de duração continuada. O que são programas de duração continuada, que vocês viram lá no PPA. Programa de duração continuada são programas que têm mais de um exercício financeiro. Você já classifica ele como um programa de duração continuada, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, né? Tudo isso são programas de duração continuada. Eu tenho que estabelecer o gerenciamento do meu programa, como a Lei 4.320 já estabelecia e o Decreto 2829 reforça. Eu tenho que ter um controle de gastos e custos. E tudo isso é transparente, tudo isso é visto pela sociedade. Eu tenho que ter um sistema informatizado que as pessoas entrem lá no site do governo estadual, federal e municipal e vejam o andamento da obra e quanto já se gastou. Um sistema informatizado que seja tudo transparente. E o mais importante de tudo, todo programa tem que ter um gerente daquele programa. Eu tenho que ter um gerente para a Covid, eu tenho que ter um gerente do Minha Casa Minha Vida, do Brasil Forte, eu tenho que ter um gerente do Bolsa Família, tem que ter um gerente. E esse gerente foi um dos concursos mais fortes que foi feito na final da década de 90, início do ano 2000, que é o especialista em políticas públicas e gestão governamental. São eles que cuidam das políticas sociais, das políticas de infraestrutura, das políticas de educação, das políticas de cultura e todas as políticas de saneamento, de meio ambiente. Tudo isso tem um especialista que cuida dessa política. O Estado brasileiro evoluiu. Mas em determinados momentos a gente vê uma involução. Eu tenho que fazer avaliação física e financeira desse programa para ver se ele está consumindo muitos recursos, para ver onde até ele vai consumindo recursos e se o resultado está sendo coerente.
E para que eu faço programa? Eu faço programa para descentralizar as decisões da política pública lá em Brasília, em Salvador, com o governo do estado, e eu descentralizo para os municípios. Mas eu só posso fazer programas se esse programa constar da LDO. Já sabemos o que é isso, não já? Nós já vimos PPA, LDO e LUA. Então só pode existir esse programa no orçamento se ele já fez parte da LDO. Da LDO vai para a LUA. Só aí que ele pode ser executado. Então, não existe programa sem constar da LDO e posteriormente da Lei Orçamentária Anual, que carinhosamente nós chamamos de LOA. Olha só. Ao final de tudo isso, eu tenho que fazer uma avaliação desse programa para ver se ele deu resultado. Se ele não deu resultado, ou eu tenho que rever esse programa, como a gente diz de administração, rodar o PDCA, né? É o plano, né? É o fazer, é a ação e é e avaliação. Então eu tenho que rodar esse PDCA. Para quê? Para ver se realmente aquele recurso está sendo bem aplicado. Para quê? Para que eu não continue jogando dinheiro público na lata do lixo. As políticas sociais no Brasil fizeram grandes resultados. A política do Bolsa Família, a política do FIES, as políticas das universidades deu grandes resultados. Então, política pública coerente e consequente é aquela que gera grandes resultados. Para isso que você avalia ao final de cada ano, para saber se você vai continuar, vai colocar na LDO do próximo ano, ou se você vai rever, se você vai reestruturar e se você vai continuar aquele programa, porque dinheiro público é para ser bem aplicado e não jogado na lata do lixo. Sobre orçamento, programa, eu vou ficando por aqui. Nosso próximo encontro vai ser sobre receitas e despesas públicas. E nós vamos avaliar como as receitas e as despesas públicas são capazes de promover o desenvolvimento de um Estado. São com programas consequentes. Você tendo receitas e colocando as despesas corretamente, é que você promove o desenvolvimento de um estado, de um município e de uma nação. Fique com Deus e até a próxima. Que os municípios, os estados e a União, a sua estrutura administrativa é hierarquizada.